Camanho e esse é o meu podcast Ponto de Virada. Depois de 25 anos trabalhando com desenvolvimento humano, e eu brinco que sendo coach na época que isso não era vergonhoso, era a profissão do futuro, eu comecei a perceber, ouvindo e conhecendo a história das pessoas, que existem momentos chaves na vida, que tem viradas de chave, que tem momentos que você toma uma decisão, ou se conhece, ou muda, ou faz uma viagem que transforma a tua forma de pensar na vida, que muda o teu caminho. E é sobre isso que você vai encontrar nesse podcast. Histórias de pessoas incríveis que acharam seus pontos de virada. Então, hoje, no Ponto de Virada, eu recebo a Carol Tchinquian. Eu vou ler de tanta coisa que essa mulher faz. Ela é psicanalista, comunicadora, podcaster, colunista da revista Glamour e da Rádio CBN, pesquisadora do amor e relacionamentos, palestrante e fundadora do canal Amores Possíveis, que me impactou, foi meu parceiro no momento de coração partido. Carol, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Flávia, pelo convite. É uma honra fazer amor com você. Que delícia. Eu queria começar dizendo que você fala muito dos outros e para os outros, né? Cuida muito dos outros na sua fala. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre você, sobre a sua história hoje. Como é que começou a sua história com a relação de amor, relacionamentos? Como é que você começou a falar sobre isso? Flávia, eu brinco, né, que o meu amor pelo amor começou de uma forma completamente empírica. As crianças, quando fazem birra, não querem comer, não querem ficar no sofá. A minha birra era, eu queria comer, mas eu queria comer no térreo do prédio, para que o Cacá, meu vizinho de 5 anos, me visse. Eu tinha 2, e essa foi minha primeira paixão platônica, aí meus pais me levavam para comer, para paquerar o Cacá. E acho que a história dos meus pais é muito uma dessas histórias de filmes. Então, eles se conheceram, minha mãe tinha 15, meu pai tinha 17, ela morava no Rio, ele aqui em São Paulo, aí ele dava um jeito de ir lá visitar ela, aí meu avô foi transferido para São Francisco, meu pai deu um jeito da GV mandar ele para lá, ele trancou a GV aqui, isso nos anos 70, hoje em dia todo mundo faz intercâmbio, numa época que ninguém fazia, foi atrás da minha mãe, meu avô, da aeronáutica, super sério, não pode ficar os dois no mesmo cômodo, mas casaram, um casamento lindo, tiveram 2 filhos, eu e meu irmão, e quando eu tinha 5, meu irmão tinha 3, eles no auge do amor, minha mãe teve um câncer fulminante e faleceu. Eu falo que ela faleceu com 33, meu pai tinha 35 e eles ficaram 18 anos juntos. E hoje talvez a gente viva até os 100 e não fique 18 anos junto com a mesma pessoa. Porque segundo dados do IBGE, nos últimos 10 anos a média de anos de casado caiu de 17,5 para 13,8 anos. Então a gente está ficando cada vez menos junto com as pessoas. E eu acho que eu sempre fui muito tomada por essas histórias de amor. As reais, as da ficção. Eu brinco que eu mandaria a conta da minha terapia para Hollywood. E poucas coisas conectam tanto as pessoas quanto falar de histórias de amor. Durante muito tempo na minha vida, eu pesquisei comportamento, porque eu me formei em comunicação e em artes cênicas. E eu trabalhei com planejamento e estratégia muito nesse olhar de comportamento do consumidor. Então, eu brinco que eu passei 15 anos perguntando por que as pessoas compram shampoo e hoje eu estou perguntando por que elas amam. E as pessoas querem ser ouvidas, querem dividir as suas histórias. E aí, no meio de um processo onde eu estava escrevendo uma série, na minha época ainda de atriz, roteirista, eu queria ser a Lena Dunham. Falamos disso, mas ela também, além de tudo, atriz e roteirista. Faltou na minha lista da minha pesquisa, mas diga. E eu fui pro Rio, eu acho que eu vivi o meu momento La La Land, mas eu não queria ser uma atriz só que fizesse os papéis dos outros. Eu queria escrever histórias sobre o que acontecia com a gente. Eu brinco que eu queria ser a Lena Dunham brasileira. E eu comecei a escrever uma série junto com um amigo sobre 2 amigos solteiros que moravam juntos e eram viciados em aplicativo de date. A gente quis criar essa série numa lógica de factional, que é você pega dados da biografia dos atores roteiristas e ficcionaliza partes, que é o que hoje a gente vê em grandes séries como I May Destroy, o Please Like Me, o próprio Girls. E aí, no meio desse projeto, né, nós não éramos viciados, mas a gente era bem heavy user do aplicativo, não morávamos juntos, mas a gente era praticamente vizinho.
E no meio do projeto a gente falou, isso rende mais do que um projeto de ficção. Isso rende um projeto de comportamento. Vamos pesquisar o que é ser solteiro hoje? Isso começou em 2018. Então, na época, os divórcios já estavam crescendo 160%. A maioria dos brasileiros era solteiro. Eu, na época, estava com 34, quase para 35. E, principalmente para a mulher, tem esse peso, né, do fracasso da solteirice. Então, acho que eu parti de uma dor pessoal, junto com uma vontade de fazer o amor ser possível, e todos esses meus anos conversando com pessoas especialistas, e foi assim que surgiu. O canal no começo chamava Soltos, e aí depois eu me soltei dos Soltos e entendi que era... A gente vai contar esse turning point. Exatamente. Né? Muito bom. Quando você fala que você vai mandar conta para o analista sobre as ficções, qual é a história de ficção romântica que mais te pega? Eu gosto de falar que eu tenho, assim, eu assisto de forma randômica Pontos de Madison, que mexe muito comigo. E eu brinco que eu abri aquela porta. Quem assistiu o filme não viu, vai ver para entender o que eu tô falando. Mas assim, de você ter assim, as decisões que você toma na vida. E aí, qual é o seu filme? Nossa, é lindo você falar do Pontos de Madison, porque agora me veio Casablanca na cabeça, né? E tem aquela frase, a gente sempre vai ter Paris. Eu acho que esses filmes, né? Que assim, é um amor que foi lindo e que foi desencontrado. E você fica esperando que a vida te faça se reencontrar com esse amor, né? Então, acho que essas narrativas são as que me pegam muito. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Nossa, é um dos meus filmes favoritos. Que tem, na lógica do filme, isso, né? Pra quem não assistiu, é num futuro próximo, onde você teria um serviço que você poderia apagar da sua memória seus ex-namorados, ex-maridos, pra parar de sofrer. Você que tá vendo e ouvindo a gente, já pensou se apagaria alguém? E aí no filme, mesmo eles se apagando, eles voltam a se reencontrar e se apaixonar, né? Então eu brinco que eu sou uma mulher de amores de reticências, que são essas histórias que poderiam ter sido, e aí depois de 30 anos você reencontra. Essas histórias sempre mexeram comigo, sabe? Um amor lindo, acho que talvez muito por conta do amor dos meus pais, que era lindo e foi interrompido. E isso pra mim, gente, foram anos de terapia, porque daí você fica achando que aquele cara que foi seu primeiro namorado, ou outro que mora em Londres, já tá há 20 anos com uma pessoa, você fala, será que um dia a gente vai se reencontrar? E esse acaso mágico, acho que isso eu mandaria pra terapia, esse acaso mágico que muda tudo, sabe? E que tira um pouco no nosso locus de controle, né? A gente acaba tirando, porque eu te escuto assim... o que eu acho que é mais incrível das suas falas sempre é como a gente se vê no que você está dizendo, porque ontem eu estava fazendo um trabalho com as mulheres, né, de Jornada do Feminino, e aí a gente estava falando sobre crenças limitantes e uma estava dizendo de uma crença de querer ser gostada, né? E quem não quer ser gostada? Eu dizia assim, isso não é uma crença sua, limitante, isso é uma necessidade da gente buscar e sentir a reciprocidade, reconhecimento. E às vezes a gente não tem a quantidade de afeto que a gente gostaria no momento, enfim. Mas são histórias e situações que a gente se vê o tempo inteiro refletidas, né? Todo mundo passa um pouco por tudo isso. E acho que quando você vive e encara as relações afetivas, é muito mais factível ainda você se ver, porque não tem como ninguém nunca ter gostado de ninguém. Muito! E eu falo que eu sou uma emocionada e uma romântica de carteirinha. Na minha casa tem um neon gigante, I Believe in Love. E acho que isso é até muito conectado até com o próprio nome dos meus canais, que é Amores Possíveis. Porque eu realmente acredito que o amor é possível. E eu acho que abrir mão de algumas fantasias é poder fazer com que o amor seja fantástico. Então, eu quero ter narrativas de filmes, né? Eu até brinco que o português não ajuda a gente, porque quando a gente pensa, vamos abrir mão de algumas ilusões, você pensa, uma mulher desiludida é a tia dos gatos, é aquela mulher amarga. Só que a gente pode abrir mão de ilusões para ter amores fantásticos. Amores possíveis com parceiros românticos, com a gente mesmo, com amigas. Então, essa busca de querer viver histórias lindas de amor
e fazer com que as pessoas vivessem histórias lindas de amor é o que me move. Muito legal. E quando isso acontece? Eu sempre tive uma hipótese, quando eu comecei a te seguir e absorver tantos conteúdos, que devia ter acontecido uma dor, assim. Teve uma perda romântica, ou teve um rompimento de uma relação, que foi um turning point pra você falar, preciso cuidar disso? Teve. Uhum. Foi uma dor de amor. E uma dor de amor de amizade e sociedade. Então, na pandemia, a busca por advogados de separação cresceu 170%. Meu Deus. E eu falo que eu entrei nessa estatística de uma forma informal, porque eu tive um rompimento da sociedade. Então, eu fiz os soltos com esse meu melhor amigo. E a gente tava no auge do canal, então o canal cresceu muito, porque eu acho que também isso foi um ponto de virada. Eu sou muito grata por ele nesse caminho, que eu vim de uma família de empregos muito tradicionais, que a segurança e a estabilidade é um valor. Então, quando eu saio de uma grande agência de publicidade, com uma conexão com os escritórios internacionais, uma carreira super promissora, e vou pesquisar comportamento e criar um canal que entrevista psicanalistas, antropólogos e pessoas para entender relações, as pessoas falavam, você tá louca, quem faz tudo não faz nada. E hoje eu falo, quem faz tudo, faz tudo. Então, acho que a primeira virada foi junto com ele falar, vamos fazer tudo? E vamos ouvir as pessoas e aí entender que profundidade é valor. Porque também na internet, assim, não, mas internet tem que ser rápida, internet tem que ser fun, internet tem que ser tudo muito leve. E de repente chegou na pandemia, a gente falou, vamos falar de assuntos mais profundos, vamos falar de angústia, vamos falar de medo de abandono. Então, poder mergulhar e entender que tem espaço para a gente fazer conexão no profundo, mesmo num ambiente onde a gente coloca os vídeos vezes 2, foi um começo de virada. E aí, quando eu pensei, putz, tá tudo certo, ele terminou comigo de um jeito horrível, num cancelamento público. E eu acho que, ao contrário de um rompimento de um casamento, eu não vi isso chegando. Então, não é que a gente brigava muito, que tinha uma relação muito desgastada. Era uma relação ótima. As pessoas brincavam que a gente era um casal não praticante, porque ele é gay, eu sou hétero, e a gente era muito complementar. E, de repente, foi um rompimento super abrupto, e eu me vi exposta na internet. E eu, que era uma mulher que estava lá, o canal chamava Soltos, mas a gente já estava falando de relações. De repente, você fala, você tá aqui falando de relações e você brigou com a sua principal relação? Como é que é isso? Só que ali eu já tinha uma certeza tão grande de que eu queria trabalhar com amor e eu acredito muito no poder transformador do afeto. Eu acho que, mesmo sem ter tido uma mãe presente, eu tive muito afeto do meu pai, eu sou da turma do meu pai herói, então falo, Freud, o meu analista que se vire, porque eu tive um super pai, meu pai é um super pai. Os meus vínculos de afeto com as minhas amigas, criar conexão de afeto pessoal no meu trabalho, isso sempre fez diferença na minha vida. Então, naquela hora, eu poderia ter desistido. Eu poderia ter voltado para a agência, estavam me chamando para fazer freelas de publicitária, poderia ter entendido que não é para mim, ter ficado com vergonha. Mas naquela hora eu catei os meus cacos e eu falei, não, eu vou sim falar de amor, eu vou sim transformar isso no meu trabalho, mas com muito medo, Flávia, porque logo que aconteceu, a audiência começou a cair, vieram pessoas me xingar no meu inbox, mas aí eu fui muito fiel a minha ética e os meus valores, então eu decidi que eu não ia expor a nossa relação pessoal. E quando eu voltei falando sobre términos e recomeços. Eu estava vivendo um término e recomeço, e as pessoas sabiam disso. Então, assim, eu também não podia ser omissa e voltar falando, vamos falar de aplicativo de date? As pessoas iam falar, essa mulher é uma doida. Mas eu não queria falar assim, vou falar sobre o meu amigo. Não era assim, nunca foi assim que eu me posicionei no meu trabalho. Eu não sou a pessoa que vou falar, tô aqui tomando um café, tô na ginástica. Quando eu falo da minha vida pessoal, é sempre atravessada desse contexto pelo também. tema.
Então, eu comecei a entrevistar psicólogos, psicanalistas sobre términos e recomeços, visto que a gente estava vivendo muitos términos Muito, né? na pandemia. E aí, foi lindo porque... e acho que muitas vezes a gente vive isso num casal, né? A gente acha que a pessoa é o nosso alicerce. E que a hora que ela cair, que ela sair, né? Olha o ato falho. A gente vai cair. E amor eu acho que se constrói em rede, eu acredito que se constrói em rede, mas é muito bonito a gente perceber que a gente pode seguir sozinho. Eu lembro que a Miriam Goldenberg, que é uma grande antropóloga, foi uma das primeiras mulheres que eu entrevistei nesse meu caminho solo, e ela olhou pra mim e ela falou, agora você não sabe, mas isso foi a melhor coisa que te aconteceu, e você tem uma voz linda. E nós dois éramos muito complementares, mas a gente tinha tons de voz muito diferentes. E aí eu pude ser eu, num momento que eu tava muito frágil. Então, até para quem tá ouvindo e quem tá vendo, eu queria dizer, não duvidem do seu tom, do seu tino. Porque muitas vezes eu ouvi, mas você é muito melancólica, você é muito sonhadora, você é muito romântica. Agora a mulher tem que fazer uma coisa, um mulherão, vamos vilanizar os homens. Eu não sou assim. E aí, a grande virada foi, num momento de fragilidade, eu poder me apropriar da minha crença e colocar a minha voz no mundo de uma maneira muito honesta, muito vulnerável e muito amorosa. E aí, o Soltos, que era o nome do meu canal, ele tinha um feat muito grande, as pessoas se reconheciam, tinha um senso de comunidade. E logo no começo desse processo, um dia eu acordei com Amores Possíveis na cabeça, eu falei, eu vou registrar essa marca. E as pessoas falavam, você é doida, você vai jogar fora uma marca que já tem um reconhecimento, que as pessoas já buscam no YouTube. Eu falei, eu vou. Porque não é mais sobre ser solto, é sobre fazer o amor ser possível. E um amor que vai além do par romântico, é o amor próprio, é a relação com a família, é a relação com o trabalho. E aí... eu, mais uma vez, formalizei essa virada e mudei o nome dos meus canais para Amores Possíveis. E aí parece que quando você dá o passo, outras possibilidades se abrem. Aí eu fui ser colunista da CBN, eu escrevo para o Mina Bem-Estar mensalmente, para Glamour. Fui fazer a formação em psicanálise para aprofundar... esse meu conhecimento, comecei a ser chamada para dar palestras, então o amor já estava comigo, e aí quando eu tive coragem de falar, é isso mesmo, eu sou uma pesquisadora do amor, eu sou uma psicanalista, muito bonito. Aí as pessoas falam, mas eu já estava vendo isso em você, e talvez eu só estava com medo de falar, então vamos, gente, então vamos eu e você, Carolzinha pequenininha, criança ferida, vamos juntas, né? Você sabe que uma frase que eu gosto muito é que quanto mais eu me conheço, mais livre eu sou, né? E eu acho que a hora que você se apropria de quem você é, então a hora que você se reconhece e se apropria de quem você é tão mágico. E às vezes, muitas às vezes, é mais visível para o outro do que para nós mesmos, porque a gente está ensimesmado e às vezes está também tentando... Eu falo, as mulheres têm essa característica de tentar cumprir o sonho dos outros, né? O que sonham pra gente, né? A quantidade de expectativas que existem sobre nós, sobre a mãe que eu tenho que ser, sobre a executiva que eu tenho que ser, sobre a mulher que eu tenho que ser, sobre a parceira que eu tenho que ser. Então, se eu tentar cumprir o que sonharam pra mim, eu nunca vou ser livre, né? E o processo de você saber quem você é te liberta. E aquela história que da alma imoral, né? Você dá o primeiro passo e o mar abre, né? Como se você tivesse se colocado no caminho, o caminho tivesse aberto para você. Eu gosto de muitas coisas que você falou aqui, muitas, assim, tenho muitas curiosidades. Acho que a primeira, para mim, que mexeu muito, é o conceito que você tem trazido e debatido sobre essa relação entre o amor romântico e o amor próprio. Um pouco disso, assim, como é que é essa construção? Sim, eu acho que a gente aprendeu que o amor romântico é a série A do amor, né? Eu brinco que parece que o amor próprio, a amizade, a relação familiar tá ali meio ocupando um espaço até o namorado ou a namorada chegarem. E de uma certa forma a gente aprendeu assim, né? Tem um documentário que chama Misrepresentation, que é de 2011,
mas eu arriscaria dizer que os dados não mudaram muito. E eles mostram que 89% dos filmes que têm protagonistas femininas são filmes de histórias de amor. Quer dizer, a gente aprendeu que a nossa jornada da heroína é casar e achar um marido. A gente nasce e você já ganha uma boneca para aprender a cuidar de um filhinho. Isso tá muito dentro da gente, né? A Valesca Zanello, que é uma pesquisadora que eu já tive a honra de entrevistar, eu amo, ela fala que os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Então, o amor romântico é muito central pra gente. A gente quer ser escolhida, a gente quer ter uma família, a gente quer ter um namorado. E eu, de verdade, acho que a gente pode querer, sim. Porque eu vejo também um movimento perigoso que as pessoas falam, não, então eu não preciso de homem, não sou obrigada a nada. E você estava falando, quando a gente se apropria dos nossos sonhos, eu acho que às vezes dá medo de falar dos nossos sonhos que ainda são faltas. Então, por exemplo, eu não casei ainda e não tenho filhos ainda, mas eu quero ter. E às vezes você se envergonha de falar porque parece que você fracassou. É incrível. Então, o que eu tenho trabalhado e incentivado as mulheres é, você pode querer ter um par romântico, mas a sua vida não precisa ser infeliz porque você não tem. Então, eu vejo que o amor, ele se dá em 3 pilares complementares, que é o amor próprio, as redes de afeto e o par romântico. O amor próprio, eu também sou contra esse discurso do você tem que se valorizar. Ai, eu adoro essa sua fala, não fala isso, que eu acho muito bom, porque... Enfim, explica por você, porque eu já parafraseei você várias vezes. Porque o valorizar, eu acho que a gente tem que trocar o valorizar por se validar. Isso. Porque quando a gente pensa em valorizar, tem uma escala de valor. Então, se você vale mais, alguém vale menos. E aí você vai estar tentando se colocar acima, morrendo de medo que alguém veja algum traço de humanidade seu que te coloque para baixo. Sentindo impostora de tentar cumprir essa idealização acima, né? Quer dizer, cobra um preço também, né? E é um ideal e um valor para quem, né? Eu também sou contra esse discurso de que enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Agora, estudando psicanálise, né? Acho importante a gente lembrar que a gente se entende por gente a partir do olhar do outro. É o olhar do nosso cuidador que faz com que a gente se perceba. Freud fala isso, Winnicott, Melanie Klein. Ou seja, a gente aprendeu quem a gente é pelo olhar dos nossos pais. Pela comparação. Nossa, mas sua irmã é tão mais organizada, você é bagunceira. Olha, tem as perninhas grossas igual a avó, vai ter que viver de regime. A gente ouve quem a gente é. Exatamente. E a gente começa a prever, o Winnicott fala muito isso, que já quando o bebê começa a olhar as feições da mãe e ele começa a tentar prever. Ah, então quando eu dou esse sorrisinho, ela a mãe sorri feliz, pra mim. Exatamente. Ah, quando eu choro, ela vem me visitar, ela vem me acolher. Então a gente começa a se comportar do modo que a gente acha que vai agradar o outro. E aí, voltando pro enquanto você não se amar, você vai passar um movimento de tentar se amar, querendo ser um ideal do eu, que nem é ideal para você. Exatamente. É o ideal que foi moldado pelos seus pais, pela sua escola, pela cultura na qual a gente vive, pelos padrões de beleza. E a hora que a gente faz o convite para se validar, é poder abraçar a nossa humanidade e não pensar se tá certo ou tá errado. Ontem, na minha coluna da CBN, eu falei sobre a importância da educação socioemocional e do letramento afetivo, da gente ter repertório para falar, eu tô angustiada. E tudo bem, se amar é poder validar a sua angústia, é poder validar que hoje você tá se achando horrorosa, é poder validar o seu medo, as suas incapacidades. E entender que, como com Freud a gente começou a partir do olhar do outro, a gente precisa também do olhar dos outros para se validar. Então, você não vai fazer esse trabalho sozinho. Você precisa estar perto de outras mulheres, de outros homens, de outras pessoas que valorizem coisas semelhantes às suas, que também se exponham. Porque é muito difícil a gente falar, vamos acreditar na vulnerabilidade, aí você vai jantar com um grupo de amigas, você é a única que fala das suas angústias e tá todo mundo dizendo que o casamento tá ótimo. Então, é um trabalho de rede. Tanto que a gente vê, né, em todos os processos de cura de vício, NA, AA,
os grupos de troca são fundamentais. Então, para que a gente tenha um amor possível, a gente precisa ter vinculações seguras com grupos de troca, de pessoas que falem, que dividam as alegrias e as tristezas. É isso. Você sabe que uma coisa muito interessante, eu falo, uma das metodologias que eu uso, que é a do Richard Barrett, né, que até vem para o Brasil, daqui a pouco teremos novidades aí, mas ele fala que a gente cria na nossa adolescência, que para ele é mais tardia do que a gente nomeia normalmente, então ele fala que vai até 21 anos, quase a nossa adolescência, um pouco mais, acho que 25, ele fala que a mulher cria hipóteses sobre ela mesma, né? E as hipóteses são a partir do olhar do outro, que é exatamente o que você está dizendo, né? E aí eu vou, em algum momento da minha vida, revalidar essas hipóteses. Tem hipóteses que eu tracei sobre mim que são verdades, tem hipóteses que vão ser libertadoras de eu dizer não são, só que eu continuo numa construção de percepção do outro, né? Então eu acho que essa sua fala é tão importante, porque a ponderação, porque como eu trabalho, eu falo que a gente é muito complementar, né? Eu trabalho a autoestima, a construção da percepção do feminino, e a mulher se apropriar dela, ela vai se apropriar nas relações, ela vai se entender nas relações, não vai se entender sozinha, né? E então, assim, esse processo de você fazer retorno de Saturno, olhar o que foi pensado para você, tomar uma decisão do que você quer levar para diante e tudo mais, vai passar por se libertar de scripts que você traçou para você mesma, mas vai continuar nas relações. Você não vai fazer, então agora eu sou, apesar de qualquer coisa, apesar de tudo, e vou ser sozinha, porque eu acho que é uma fantasia achar que você não vai, que você vai encontrar uma alegria profunda se não estiver se relacionando, né? Uma coisa que me fez muita diferença no meu processo, eu me divorciei, trabalhando com o lugar da mulher, um monte de mulher me perguntando, então, quanto mais você se desabrochou, mais se distanciou da sua relação. Não é verdade. Eu acho que quanto mais eu me conhecia, eu mais entendi a relação. Mas eu me vi num momento, e eu acho que é uma coisa gostosa de dizer assim, porque eu já estou em outra etapa, que quando você faz uma cisão como essa, um luto, que é um divórcio, você sai de um planeta e vai parar em outro. Sim. sem avisar. Você arruma a mala para ir para a praia e vai parar na montanha, um pouco isso. Então você está com biquíni e não está com casaco. Você fala, tô errada pro lugar. E eu me sentia, não conseguia nomear o que eu estava vivendo. Era uma tristeza, não do rompimento, porque foi uma relação saudável, foram 20 anos casados, terminamos em paz, não era aí que estava doendo. E um dia eu te escutei falando sobre as redes de afeto, e eu falei, gente, é isso, assim, eu não tô sem amor, não tô com a quantidade suficiente de rede de afeto, de presença de pessoas na minha vida que iriam me dar a segurança que eu estou precisando agora. Então fala um pouco dessa construção da rede. Tem uma pesquisadora que chama Barbara Fredrickson, ela tem um livro que chama Amor 2.0, super indico para vocês. Ela é psicóloga e ela foi pesquisar pela neurociência como a gente sente o amor química e fisicamente. E o que eles descobriram é que o amor se dá através de microconexões de positividade. E o que são essas microconexões de positividade? Eles falam é que você precisa de 3 fatores. Então, você está num momento presente, com a atenção plena, você compartilhar uma emoção com a pessoa que está lá, e não precisa ser uma emoção positiva. Pode ser o seu cansaço, pode ser a sua tristeza, a sua ansiedade, ou pode ser a sua alegria. E você ouvir genuinamente a pessoa. E aí, o que eles descobriram? Que esse amor, ele dá os mesmos efeitos físicos e químicos se você fizer isso com a caixa do supermercado e, genuinamente, trocar 2 palavras, fazer um elogio para ela, perguntar como ela tá. Não a pergunta padrão, oi, tudo bem? Enquanto a gente tá mexendo no celular, que isso gera se a gente estiver com o grande amor da nossa vida. E que assim como a gente treina na musculação, a gente deveria treinar também o nosso músculo afetivo. Porque quanto mais você treinar esse amor-ação, mais você vai ser apto a amar e se sentir amado. E aí eu fiz essa introdução para dizer que a gente pode começar, porque às vezes a gente pensa também em rede de afeto, minhas amigas de longa data, que sim, são importantíssimas.
Mas muitas vezes a gente se vê nesse lugar que você se viu, né? Que é, nossa, eu fiquei 20 anos com uma pessoa, tô num outro planeta, como eu estabeleço essas redes? Eu ouço muito isso de pessoas, minha audiência é 35 mais, então é difícil eu fazer novos amigos, a gente vive vidas muito corridas. Dá pra gente criar novas redes de afeto dividindo vulnerabilidades e intimidade. Então, eu sinto que muitas vezes a gente tem medo de incomodar. E eu falo que eu sou uma mulher oferecida e muitas das coisas que eu conquistei no meu trabalho foi porque eu fui oferecida e tem muita gente que tá querendo conexão. Então, de repente, tem uma pessoa do seu trabalho que você gosta das coisas que ela fala, chama ela para jantar um dia, pensar em atividades compartilhadas. A neurociência fala muito isso também, que poucas coisas conectam tão rápido quanto fazer uma atividade junto. Então, você tá com vergonha de se expor? Chama para uma aula de yoga, para andar de bicicleta no Ibirapuera. E tem, para que a gente possa desenvolver essa intimidade, né? Agora até Harvard fez um estudo enorme sobre o que leva os idosos a terem uma vida saudável e feliz. E o que eles descobriram é que são as redes de afeto. Mais do que você ser casado ou não, é a qualidade dos seus vínculos. É muito... E daí, de novo, não é a quantidade. O que eles descobriram? Por que as relações? Porque você diminui o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, e os seus índices de inflamação. Mas para isso você tem que se sentir acolhido. Então, para que uma rede de afeto seja uma rede de afeto, que a gente possa ouvir o que o nosso amigo ou a nossa amiga estão falando, sem querer dar opinião, porque às vezes a gente quer dar opinião, quer resolver as coisas para as pessoas. Autobiograficamente, né? Falar, eu sei o que é, aí você resolve, soluciona a questão. É só escutar, às vezes é só escutar. Tem uma outra coisa que ajuda muito também nas redes de afeto, que é elogios aleatórios. Manda uma mensagem, porque às vezes a gente fala, não, imagina, conheço essa pessoa há 10 anos, ela sabe que eu gosto da forma como ela escreve. Ela sabe que eu gosto que ela agita os jantares. Mas manda uma mensagem. Amor é ação. O Eric Fromm, que é um psicanalista que eu amo, fala, o amor é o que o amor faz. Então, a gente tem que transformar em ação rotineira. Manda uma mensagem para suas amigas, chama um colega de trabalho para uma outra atividade, para a gente poder ir criando essas novas raízes. Essa musculatura de amar, né? Você sabe que... Por que as pessoas têm tanto medo? Você deve deparar muito com essa questão, né? O medo de amar, o medo de demonstrar, o medo de se integrar, se entregar e integrar, né? Sim. As duas coisas. Como é que você vê isso, né? Eu acho que são dois fatores, né? Ele volta para o nosso medo do abandono e para o nosso desamparo, que são estruturantes. Então, voltando para psicanálise, todos nós somos seres faltantes. E é angustiante mesmo você perceber que você não é tudo. A gente percebe lá, ainda nos nossos primeiros meses, que não somos tudo para os nossos pais. A gente deixa de ser Vossa Majestade o bebê. E isso é muito angustiante. E aí a gente vai passando a vida toda tentando suprir essas faltas, ao invés de aprender a conviver com as faltas. Então, voltar para esse estado de angústia dá muito medo. Depois, todos nós já passamos por muitas desilusões amorosas. E fatalmente a gente vai passar por mais. Porque a gente está mais exposto, a gente está se relacionando com mais pessoas, a gente está circulando mais pelo mundo. As próprias mulheres com mais autonomia financeira estão ficando menos em casamentos infelizes. E aí a gente tem uma coisa que é o viés de confirmação. Eu falo que no amor, a nossa experiência depõe contra nós. Então, no trabalho é ótimo você ter experiências. No amor, se você não souber lidar com elas, é horrível. Porque você cria um gabarito e a gente não quer ser feliz. A gente quer ter razão. E isso tem razões mesmo biológicas. Então, para o cérebro economizar energia, ele já faz os mesmos caminhos neurais. Eu olho isso daqui, eu já sei que isso é um microfone e microfone. Então, se a última pessoa com quem eu saí, a gente só saía durante a semana e a gente ficou assim 3 meses e ela me enrolou, não deu em nada, de repente eu tô saindo com outro cara que tem filhos e que os finais de semana ele tá com as crianças porque por acaso nesse começo a ex-mulher tá viajando, eu já leio nele e falo, não, tá vendo? É igual o fulano,
eu não quero isso. Então a gente tá saindo no filme, no trailer, e tá com o cortisol, falei do cortisol, a gente tá nesse modo de luta ou fuga. Que é quando a gente tá em estados estressados, você fica sempre atento, buscando os perigos para fugir. E a gente tá vivendo num ambiente estressor, não só nas relações, mas a gente tá numa cidade violenta, num momento delicado da economia, acabamos de sair de uma pandemia. Ou seja, a gente tá mais propenso a ver perigo nas relações. Tá no réptil, né? Tá no cérebro reptiliano atuando, né? Sobrevivendo, né? Muitas vezes, né? E aí eu acho que a gente tem que ter algumas ferramentas, né? Primeiro tem um lugar de se permitir digerir os lutos. Porque às vezes são relações como as suas de 20 anos que a gente se sente autorizado. Mas tem vezes que você teve uma relação de 3 meses que mexeu tanto com você e que você vai ter que parar um tempo pra viver esse luto. Mas as pessoas falam, imagina, você nem namorou esse cara? Não acredito que você ainda tá incomodada por essa história. Eu ainda tô. E aí parte do digerir é viver com esse silêncio, é buscar o que te nutre, é treinar outros vínculos de afeto positivos antes de procurar um novo parceiro. E depois tem uma técnica que chama CEB, que é Cultivating Emotional Balance, que foi criado pelo Paul Ekman e pelo Dalai Lama. Até falei isso ontem na CBN e quero indicar aqui também. Ele tem um site que chama atlasofemotions.org. O que eles fizeram? Eles mapearam todas as emoções, são 5 emoções principais, e aí você clica nelas e tem as derivações. Então, se você clica no medo, vai ter pavor, ansiedade, angústia, as intensidades e as ações possíveis que você pode fazer. Você se fecha, você explode. Pra gente começar a entender esse mapa e você olhar pro seu mapa do passado, assim. Então, será que eu tô com medo porque é esse cara mesmo? Ou será que isso é um gatilho que me lembra o que o meu pai me disse? O meu ex-marido? E aí você vai trucando esse seu passado e se permite tá vivendo mais e entendendo menos. Acho que também tem isso. A gente tá mais fóbico porque a gente tá com mais controle. Então hoje você pede uma comida no Rappi, você vê onde ela vai chegar. Chegando, Você mede os seus batimentos no reloginho, a sua qualidade do sono. A hora que você tá numa relação que você não sabe onde vai dar, isso é angustiante. Então a gente tem que treinar no amor, o mais viver e menos entender. Porque quanto mais a gente quiser entender, mais a gente vai ler esse perigo, mais a gente vai querer que a pessoa haja como a gente espera que ela haja, e mais a gente vai se machucar. Nossa, essa fala foi boa demais. Queria deixar aqui a minha terapeuta, assiste. Depois a gente tem uma sessão sobre isso, queria deixar marcado, tá? Terapeuta querida. Eu ia falar uma coisa, eu quero fazer mais uma pergunta para a gente ir fechando, mas eu tenho uma história que eu sempre conto, eu tenho uma grande amiga que perdeu um filho, e que isso mexeu muito comigo. Somos muito amigas, tínhamos filhos, meninos da mesma idade, meninas da mesma idade. E a perda não tem igual, né? Assim, acho que não existe. Ela fala, não tem nome para uma mãe que perdeu um filho, né? A viúva que perdeu um marido, mas quem perdeu um filho não tem nome. E uma das coisas que ela diz é que para o luto, não existe nem já, nem ainda. Já tá bom, já tá boa, já saiu de casa, perdeu um filho e já tá fazendo... Ou ainda tá chorando, já faz tantos anos e tudo mais... Ela fala, não existe régua para dor. Não existe uma régua, não existe um parâmetro, né, do que se sente em relação à dor. E eu acho que isso, ter essa serenidade de entender que não tem régua, se você ainda precisa, eu falo, mineiro fala, preciso dar conta de mim, né? Você ainda precisa dar conta de você, entender que está no seu momento de lidar com aquele luto, com aquela dor. E também legitimar se alguém está sentindo aquela dor, porque isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, não deslegitimar quem sente dor. Se a pessoa está dizendo assim, eu fiquei 2 vezes com o cara, eu tô com dor, tô sofrendo disso, e você, de novo, como se você tivesse um parâmetro de uma régua do que é dor para cada um. E outra fala que eu também falo que a gente tem que tirar do nosso vocabulário é eu não faria, eu não sentiria. Você não é o gabarito do mundo, né? Exatamente. Assim, você é o conjunto das suas experiências, né? A dor do outro é a dor do outro, né? Eu queria te fazer uma pergunta, que é como é que você acha
a tecnologia, assim, essa história, então a gente tem o controle de tudo, tal, e a vida é mais viver e tal. Como é que isso se relaciona com os recursos que a gente tem hoje de relacionamento? Você acha que tem um jeito melhor de usá-los? Faz sentido ter um... Como é que você se relacionar melhor com os aplicativos, com os recursos que você... com as redes sociais? Você tem alguma coisa que você costuma dizer sobre isso? Sim, eu acho que não é sobre a tecnologia, é sobre o uso que a gente faz dela, né? Então, muita gente tende a vilanizar os aplicativos e falar, mas aplicativo as pessoas não querem nada com nada. Nos Estados Unidos, 2/3 dos casamentos dos últimos 10 anos foram de pessoas que se conheceram online. Eu também tive o privilégio de entrevistar a Ellen Fisher, que é a maior antropóloga viva sobre amor, e ela tem uma pesquisa que comprova que pessoas que se conheceram online, e daí online, tá? Não só por aplicativo, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo LinkedIn, tendem a ficar mais tempo juntas e terem relações mais felizes. Por quê? Né? Porque elas têm mais interesses em comum e aprofundaram as conversas a partir dessa stalkeada primeira que a gente faz, né? Então, primeiro eu diria, não vamos demonizar aquele espaço como um lugar para conhecer. Mas daí, pensando em boas práticas, é isso. Fatalmente, você vai lá dar uma stalkeada. Mas pensa que toda história ali é uma versão editada de nós mesmos, assim como as nossas redes sociais. Exatamente. E muitas vezes eu vejo que a gente quer tanto acertar nos primeiros encontros que você já vai lá e daí olha que a pessoa corre e que ela gosta de Almodóvar e aí você já propõe uma corrida no parque. Assiste os filmes. E os filmes de Almodóvar todos e você só conversa no seguro. E com isso você vira um espelho da pessoa, porque você quer ser exatamente como ela é e fica menos interessante. Perfeito. Depois, a gente parar de querer controlar o outro. Então, mas tá online e não me respondeu. Postou stories na balada, falou que tava cheio de trabalho, não podia sair comigo hoje, tá em outro lugar. Então, parar de usar as redes como detetive do outro. Porque aí acho que é importante a gente pensar que o desejo do outro não tem que se extinguir em nós. Eu fiz até agora recentemente um e-book para o Mina Bem-Estar, que é como nós monogâmicos podemos aprender com a não monogamia. E uma das coisas é descentralizar o afeto. Então, às vezes essa pessoa visualizou e não respondeu porque agora ela não quer te responder. Ela tá vendo The Morning Show na Apple, porque ela tá correndo, porque ela tá com preguiça. Acho que a internet, ela dá essa sensação do tá aqui, não me respondeu? Exatamente. Esse excesso de urgência. Uhum. Depois, a gente tem muitos mal-entendidos por mensagem. Muito. Então, assim, mensagem escrita ou mesmo mensagem de voz pode ser muito mal interpretada. Então, assim, evita de ficar eternamente nesse lugar e chama para o ao vivo. Isso se comprovou que as pessoas não sustentam muito tempo as relações só no digital. Então, ela é ótima pra gente fazer o começo, manutenção, mas traz pro real. Chama pra um vinho, chama pra um cinema, chama pra um jantar. E aí, na manutenção, a gente pensar em mais qualidade e menos quantidade. Porque às vezes a gente se incomoda que as conversas não aprofundam, mas você manda assim, oi, como foi seu dia? Tudo bem? É um papo desinteressante, né? Então, fale sobre coisas, ao invés de falar só sobre vocês. Manda esse podcast, fala, ouvi esse podcast, foi incrível, fiquei pensando sobre isso. Um trecho de uma matéria, olha, li essa matéria, lembrei daquela nossa conversa. Mostra que você prestou atenção em algo que foi dito no encontro presencial e aprofunda, porque aí o digital pode jogar a favor da construção de intimidade e não contra. Muito bom. Bom, minha última pergunta, ficaria o dia inteiro aqui, né? Eu também. Restinho de ano, né? Daqui até o final do ano. Eu pergunto para todas as pessoas no final se você se tornou aquilo que imaginava quando era jovem. Nem um pouco. Acho que se me falassem, eu nem sabia que daria para ser uma pesquisadora do amor. E acho que isso é muito acalentador, né? Porque em algum momento a gente fala, nossa, mas será que eu tô fazendo tudo errado? E eu até... eu gosto muito daquele discurso do Steve Jobs de Stanford, que ele fala que você conecta os pontos quando você olha
para trás. E entender que o acaso, a gente só entende o acaso. Eu ouvi isso uma vez da Cauana Mestre, que é uma psicanalista, e eu achei lindo, que o acaso ele só é acaso a posteriori, porque você ficou um pouco mais lá. Então, mesmo encontrar o acaso do cinema, mas você sustentou o olhar, mas você sentou do lado da pessoa, mas você foi pro outro jantar. Então, às vezes também é muito angustiante, porque você fala, mas eu não sei exatamente, ou as coisas não saíram como eu planejava, mas você tá indo para algum lugar? Você tá se movendo? Talvez, né? Hoje eu tô num lugar que faz muito mais sentido do que pra Carolina, que talvez foi pro Rio querendo ser atriz, sabe? Eu falo, é lindo o trabalho de atriz, eu admiro muito, mas eu vi que talvez eu quisesse ser atriz muito mais pra entender aquelas personagens. E hoje eu tô podendo entender as pessoas de verdade e as personagens que as pessoas fazem. Muito bom. Então é muito bonito. Bonita essa jornada. Muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. Obrigada a você por esse convite, por esse fazer amor.